Bom dia, meninos, meninas, tudo bem? Vamos aí mais uma aula de revisão, tá, de vocês. Nós vamos falar sobre o processo da globalização, já falamos sobre a globalização, né? A globalização é caracterizada pelo conjunto de mudanças no processo de produção de riquezas, nas relações de trabalho, no papel do Estado, nas formas de dominação sociocultural e também pela facilitação dos fluxos, né, de capitais e informações ao redor do mundo. Então, quando a gente fala globalização, o primeiro item que a gente vai lembrar dos avanços tecnológicos. E quem causou todos esses avanços foram a implementação das tecnologias. E a globalização, ela teve aí 4 etapas que nós vamos conhecer agora, tá? Quais são essas etapas? As 4 fases da globalização, com etapas, né? Foi iniciada no século XV e vem aí tendo nossos dias atuais aí com diferente ritmo, teve as etapas de desenvolvimento e possível distinguir aí essas fases. Então, vou conhecer cada uma dessas fases. A primeira fase, pessoal, se iniciou lá no século XV, no século XVI, que foi através das grandes navegações marítimas europeias, quando eles começaram a navegar, né, em busca de metais preciosos e produtos exóticos, que era para ser comercializado na Europa. E diante disso daí, né, com essas grandes navegações marítimas, né, que naquela era chamadas caravelas, né, se você for ver como que era os navios de antigamente com os de hoje, você vai ver uma evolução muito grande. E diante disso aí, né, eles foram, cada dia que eles iam viajando, iam acontecendo novas descobertas, eles necessitavam aí de melhoria nas técnicas de navegações. E durante essa primeira fase foi chamada aí as relações comerciais, né? Foi chamado capitalismo comercial. Então, quando se fala o capitalismo, surgiu a globalização, surgiu o capitalismo também. Então, nesse período aí, era chamado de capitalismo comercial, que era baseado na troca de mercadorias. Diante disso daí, também nessa fase, toda aí a ampliação das migrações de pessoas, né? As pessoas iam de um lugar para o outro, né? E nisso aí teve o que, quando havia essa migração de pessoas, e também vinha as circulações de produto. Aí foi aonde que essa migração e a circulação de produtos foi surgindo novos mercados nas regiões do globo, né? Nas regiões mundiais, que era a isolada. E isso deu favorecimento que a expansão comercial, tá? Depois da primeira fase, veio o que? A segunda fase, que deu aí, já no século XIX, no fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Que essa teve uma expansão, né, econômica e política e militar europeia sobre a África e sobre a Ásia, onde veio aí o imperialismo, né, nessa época. E o que acontece? Diante disso, né, começaram ali o processo de colonização, com o processo de explorações desses países, dessas novas colônias, tá? E nessa segunda fase aí, veio aí a inovação técnica, que é chamada a segunda revolução industrial, né, a fase do capitalismo industrial. Veio as inovações técnicas que surgiu as indústrias. Com o surgimento das indústrias veio o surgimento do transporte, as comunicações, a expansão das ferrovias, começou já o uso de automóveis, aviões, telégrafo, telefone, rádio, né, que contribuíram para intensificar e agilizar ali essas relações econômicas capitalistas para outros territórios. Então, a primeira fase foi a fase de comércio, uma fase, né, surgiu aí das navegações, descoberta de outros locais, de outras, né, regiões mundiais do mundo. O que acontece do globo? Desculpa. Né, que foi a expansão do comércio. Na segunda fase veio a expansão da indústria, dos transportes, da comunicação, né, veio uma ampliação que fez o quê?
que ampliasse essas relações econômico-capitalistas para outros territórios. Diante disso, veio aí a terceira fase. Essa terceira fase, pessoal, ela veio aí no período da Guerra Fria, né, 1945 a 1989, né, que era a nova ordem bipolar, que era comandada por dois países, era os Estados Unidos e a ex-União Soviética, né, os Estados Unidos comandavam o capitalismo e a ex-União Soviética o socialismo. Nessa parte aqui, pessoal, nessa fase, né, a globalização ela continuou a expandir. Né? Como que ela expandiu? Graças aos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. Então as coisas começaram a se evoluir mais, a crescerem mais, a ter uma relação maior entre um país ao outro e assim por diante. Um desenvolvimento muito grande nessa parte daí. No nosso país, foi na década de 90 que teve aí a grande revolução tecnológica, né, no nosso país. Dessa terceira fase, pessoal, veio aí chamada quarta fase, que nós podemos ver, parece um funil, né? O mundo parece que ele era desse tamanho, ele se tornou assim, ele diminuiu. Tá mostrando, parece que ele diminuiu, mas na verdade ele não diminuiu. As informações, as coisas se tornaram muito mais rápidas com as implementações aí das tecnologias. Nós estamos vendo agora, né? Nós estamos passando por isso. Se não fosse essa tecnologia, como que seria a nossa vida? Então, a quarta fase, ela se iniciou na última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, que foi em 89. Aí teve a expansão do capitalismo, que veio aí a terceira revolução técnica, científica e informacional. Lembra quando eu expliquei sobre o capitalismo técnico, científico e informacional, que surgiu a parte técnica, a parte científica, a parte informacional, e os avanços tecnológicos cresceram de uma forma foi bem mais rápida, né, na questão da informática, comunicação e internet, porque você pode ter todas as tecnologias, mas se você não tiver internet, você não faz nada, né? E a internet ela nunca teve tão importante agora nesse momento que nós estamos passando. E nisso daí também se tornou o quê? Houve mudança na produção e na circulação de mercadoria, tanto nos transportes de carga como de passageiro. Houve uma evolução. Por exemplo, se você pegar um avião no século XIX com hoje, você vai ver que é totalmente modificado, né? A questão hoje, os transportes de carga, que são os navios, também da mesma forma, né? Houve uma evolução nessa parte daí. Chamada agora difusão de bens culturais a artigos de consumo. Veio aí o chamado grande consumismo, né? A parte cultural, como nós estudando identidades culturais, né? Hoje todo mundo tem acesso à cultura, todo mundo tem conhecimento, né? Você pode acessar uma música lá dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem grande influência no Brasil com seus produtos, a China, o Brasil tem em outros países também, né? A questão das novelas, dos filmes, né? Você vê as grandes tecnologias, como que ela vem cada dia se passando, se modificando cada dia mais, tá? Que é nos nossos dias atuais hoje. Cada dia, esses avanços tecnológicos, eles vão se aumentando e você tem que acompanhar, porque senão você se sente perdido em relação a isso, tá? Essa, pessoal, por hoje é só, essas quatro fases, é um conteúdo que eu já trabalhei com vocês, mas agora ele veio para poder trabalhar com vocês novamente, e nós vamos trabalhar, essa semana nós vamos trabalhar só isso, tá? Vou mandar uma apostila para vocês, e as atividades para vocês fazerem. São 6 atividades, tá? Tem 3 objetivas e 3 subjetivos, tá? Ainda fala aqui, tem uma questão lá que vocês vão ver, se ocorreu no mundo globalizado após a guerra, a queda do Muro de Berlim. O que aconteceu? Né? Com a queda do Muro de Berlim, né, veio a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então o mundo ele entrou numa nova ordem mundial. Quer dizer, a globalização ela passou por um novo estágio, tá?
Isso porque houve um avanço do sistema capitalista em todo o mundo, incluindo outros países que vão chamar segundo mundo, né, dito socialista ou de economia planificada, como se diz. Existia 2 países que comandavam o mundo, que era a ordem bipolar. Com o fim da Guerra Mundial, o que aconteceu com a queda do Berlim? Surgiu uma nova ordem mundial, onde havia novos integrantes em relações econômica, política e cultural. Nessa parte aí surgiu Estados Unidos, Japão, hoje nós temos a China, tem a Alemanha, né, o pessoal do continente europeu. Então, diante disso daí, tá, houve um avanço no sistema capitalista, né? Não era só 2 países que mandavam assim, hoje são vários. Hoje nós temos países emergentes, como os nossos, tem os tigres asiáticos, né, que fazem parte aí dessa economia, tá? Então, por hoje só, tá? E boa semana, uma boa aula.